Pedrão, outra coisa que aconteceu hoje, e eu até fui ver aqui quanto foram os jogos, foi a 7ª rodada da Champions. Né, a Champions mudou o seu formato nessa edição. Eu vou pedir pro Pedro explicar, que ele vai explicar muito melhor do que eu. Só que eu fui ver aqui, Pedrão, eu já vou só dar um pequeno spoiler aí, depois o Pedro vai explicar, que do primeiro ao oitavo já passa para as oitavas, do 9º ao 24º passa para os playoffs, para depois disputar quem vai para as oitavas. Do 25º em diante até o 36º, tá eliminado. Pedrão, hoje teve PSG e City. O PSG ganhou do City por 4-2. Hoje... Pô, deve ter sido um jogo legal. Hoje, após o término da 7ª rodada, City está na 25ª colocação. Hoje, o City está fora do mata-mata da Champions. E o Girona, né? A gente sempre falou, pô, mas será que vai poder jogar City e Girona? O Girona tá muito mal, tá realmente bem lá embaixo. Já tá até... Deixa eu só confirmar para não falar besteira. O Girona tem 3 pontos, já tá até eliminado. E o City com 8 pontos, tá aí 2 pontos atrás do Stuttgart, o primeiro time ali classificado em 24º. Pedrão, então explica, o que é isso? O 24º classifica, o 25º não, mas como é que são os grupos? Não tem mais fase de grupos, como assim? Como que tá o novo formato da Champions? E o que você achou, você que já acompanha aí o futebol há um tempo, não só o futebol, mas vários esportes, o que você achou desse novo formato que você vai explicar agora? Cara, antes de qualquer coisa é modelagem de produto, né? Então, se a gente voltar um pouquinho no tempo aí, quem acompanha futebol europeu vai lembrar, se eu não me engano foi 2019, 2020, a gente teve o problema da... Não é o problema não, mas a questão da Superliga, né? Europeia de clubes, né? A Super League, que foi defendida pelo Florentino Pérez, né? Na época era um projeto ali em que os principais clubes europeus se juntariam para fazer uma liga, só eles disputariam entre eles, né? E de certa forma a reforma que a UEFA fez na Champions League, ela foi causada por esse movimento, né? Na época até tinha uma brincadeira, falou assim, pô, mas vai jogar Real Madrid contra Manchester United 10 vezes no ano, né? Você vai acabar esvaziando o produto, eu concordo. E a UEFA começou a tentar modelar ou remodelar a Champions League para que ela pudesse ser mais atrativa para esses clubes, né? Mais atrativa para criar valor, para gerar dinheiro, para televisão, para os patrocinadores. E aí cruza muito o que a gente acabou de falar aqui, né? Do calendário, porque você tem um número maior de jogos, a gente falou disso alguns episódios atrás aqui também, né? De ter um universo em que você tem mais jogos continentais aí entre clubes, seja na Champions League, na Europa League ou na Conference League lá na Europa. Você tem calendário de seleções cada vez mais denso, com mais jogos. Então, quem acaba sofrendo com isso são os atletas. A gente ouviu, né, publicamente alguns atletas relevantes reclamarem das mudanças da Champions League, porque vai ter mais jogo, vou ter menos férias, vou me machucar mais, que são problemas importantes que têm que ser endereçados. Mas via de regra, como a gente está falando de um negócio, claro que tudo tem um ponto ótimo, você não pode estourar os atletas em benefício de dinheiro, mas a UEFA fez as mudanças para entregar um produto mais robusto para a televisão e para a torcida, né? Você ter, como eles mesmos venderam ali, né? Você ter mais jogos muito legais entre clubes grandes, né? E confrontos como esse, PSG e City, acontecendo com mais frequência. Isso gera mais interesse, gera mais dinheiro. Então, até em números aqui, eu trouxe a colinha para não errar. Quando a gente fala na remodelagem do produto, em criar mais valor, na prática, o que a UEFA conseguiu trazer de dinheiros a mais, a gente está falando em quase 400 milhões de euros a mais por ano dentro da Champions League, no pote que é dividido entre os clubes que participam da Champions League. Então hoje, temporada 24-25, os clubes que jogam Champions League dividem um pote total de 2,5 bi de euro. Estamos falando aí de 13 bi de real, arredondando o número. Que é mais do que todos os clubes de Série A e B faturam no Brasil para a competição continental, para 36 clubes. Então dá um dimensionamento aí de quão atrás a gente ainda está em nível continental, infelizmente. E aí esses 2,5 bi, eles têm todas as regras de divisão ali. Quem gosta do assunto, até recomendo depois entrar no site da UEFA e ler o material que a UEFA disponibiliza, que explica como a divisão da receita é feita. Ele é bem simples e bem legal de você entender a lógica ali. Tem, por exemplo, algumas métricas ali que os clubes ganham bonificação por vitória nessa primeira fase. Sim. Então, para ter um incentivo financeiro, além do incentivo esportivo, tem bonificação por vitória, tem bonificação por empate, não tem por derrota, obviamente. Mas o amarrado, né, o apanhado de tudo isso é que o campeão da Champions League,
ele pode chegar a faturar até 100 milhões de euros no total, na Sim. participação do torneio, que é muito relevante, né? 100 milhões de euros, 600 milhões de reais. Até para o Real Madrid, que fatura mais de bi de euro, é um negócio muito importante, muito relevante. Então, quando a gente compara isso com a realidade da Libertadores, a Libertadores ela tem cifras muito mais humildes comparadas a isso, né? O Botafogo, a gente falou aqui, ganhou 23 milhões de dólares, e aí no acumulado, né, você pega a conta ali desde participação, passando de fase, o campeão da Libertadores ganha alguma coisa em torno de 35 milhões de dólares, então aí uns 30 milhões de euros versus 100 milhões de euros da Champions League, que a gente acabou de falar aqui, para participar, né? Então tem um ponto, vários clubes de patamar menor na Europa falam isso, você passa de patamar a hora que você consegue jogar uma Champions, porque você tem 30 milhões de euros garantidos. Para um clube que fatura 100, 90, 80, pô, já dá um salto tremendo na capacidade que ele tem. Na Libertadores você tem 1 milhão de dólares garantido quando você joga a Libertadores. Então ainda estamos bem atrás, por isso que é sempre importante usar essas referências para discutir produto, que eu ainda acho que a gente faz pouco aqui na América Latina como um todo, não só o Brasil, mas eu acho que o futebol europeu e o esporte americano estão dando boas lições aí de como você mexe em produto. E aí, acho que tem o lado legal da coisa, né? É um novo formato, a gente vai ter um playoff competitivo e é o melhor campeonato de futebol de clubes do mundo, então naturalmente cria interesse, né? Aguardemos aí pra saber quem que vai se classificar na UEFA. Será que o City vai ficar de fora? Pelo amor de Deus, City. O Manchester City tá em crise, Pedrão. O que tá acontecendo ali? O Guardiola também com os problemas familiares dele. Meu Deus do céu, achei que eu nunca ia dizer isso, mas o City tá em crise.